Será essa a câmera matadora de Sony e Blackmagic de 2023? Bora conferir? Nesse ano de 2023, a Panasonic lançou uma das suas novas câmeras, uma foi a S5 II e a segunda câmera foi a S5 IIX, ou como você quiser chamar. Dentro disso também a Panasonic veio com uma novidade que foi o autofoco em fases, né? Então um autofoco muito melhor. Eu que sou um usuário de Panasonic desde 2016, eu sei o que é sofrer sem um autofoco bom, porque o autofoco da GH4 era muito ruim, o autofoco da GH5 era ruim também, usável em alguns pontos, mas muito ruim também. Então eu estava muito em dúvida em que câmera pegar em 2023 e eu precisava muito de uma outra câmera e eu nunca tive uma câmera full frame. Quando a Panasonic ela anunciou a S5 II, eu fiquei muito feliz com o resultado que ela entregava no autofoco, além de ser uma câmera full frame. Como eu sempre trabalhei com sensores Micro Four Thirty, eu não tinha muito interesse em mudar de sensor ou de sistema de câmera ali, né? Então eu sempre usei e eu gostava do desfoque, por mais que não era um desfoque tão grande quanto uma full frame, mas eu tinha muita curiosidade em ter uma no meu kit de câmeras. Então eu decidi adquirir a S5 II. Quando eu comprei ela pelo AliExpress, eu tive uma grande surpresa. Primeiro que ela demorou muito para chegar em Curitiba. Quando chegou em Curitiba, ela ficou retida mais ou menos uns 25 dias e aí eu recebi a informação de que ela estava voltando para o seu lugar de origem, né? Ou seja, para a China. Isso me chocou muito porque eu esperei mais de 65 dias para a câmera ter um retorno de se ela ia chegar, se ela ia ser taxada ou não. Mas acabou que ela não foi taxada, mas eu também não recebi a câmera, ela voltou e eu tive o valor ressarcido por completo. Quando me ressarciram o valor, a S5X, a S5 IIX no caso, ela foi anunciada, já estava disponível no AliExpress para compra. Eu comprei em outro fornecedor, então em 20 dias essa belezinha aqui, ela chegou para mim e eu quero falar para vocês sobre as primeiras impressões que eu tenho sobre a S5 IIX. Bora lá? E por que eu escolhi essa câmera em vez de pegar novamente a S5 II? Primeiro que ela tem alguns codecs diferentes que a S5 II ela não tem. Por exemplo, o ProRes, né, você consegue gravar em ProRes tanto no cartão SD, no caso, né, o micro SD, cartão SS, é um SD normal aí que você geralmente está acostumado a utilizar. Então ela tem essa possibilidade, porém ela só grava em Full HD em ProRes no cartão. Mas você tem uma grande novidade que a GH6 ela tem também. Vou falar para vocês o porquê que eu não peguei a GH6. Não peguei a GH6 porque ela não tinha autofoco e quando lançou a S5 II eu dificilmente uso 120 frames em 4K e se eu precisar usar eu loco uma câmera assim. E, então, quando ela lançou, ela já faz, no caso, 4K 60, por mais que ela cropa. Eu vou falar muito mais dos features dela ao longo do vídeo, mas só para dar uma pincelada mesmo, ela grava no SSD externo. A SmallRing, ela lançou um suporte de SSD que você consegue colocar um SSD de computador, um MV2, para você rodar junto com a câmera. Ou seja, ele é muito mais rápido do que, propriamente dito, o SanDisk Extreme, no caso, ele é muito mais rápido porque ele grava em até 3.200, acho que é Mbps por segundo, eu não tenho certeza, mas eu posso colocar aqui na descrição para vocês. Então, vale super a pena, né, eles inventarem esse suporte aqui porque roda lisamente nessa câmera. Então eu consigo gravar em ProRes C4K, que é o 4K real, né, o Cine 4K. Consigo gravar também em 5.8K, tá, em 30 frames por segundo, que é bem legal, você consegue ele ter um fator de crop muito maior na hora da edição e tudo mais, além de o ProRes ser um codec muito mais leve em questão de compressão, né? Nós estamos acostumados a uma gravação em MOV, uma gravação em MP4, que são gravações comuns das câmeras, mais ou menos nessa faixa de preço. No caso, essa câmera aqui, ela custou $2.200, $2.197 para não ser tão arredondada assim. E ela entrega, né, tudo isso que a gente
está acostumado já a trabalhar, mais o ProRes. Outra questão que me fez escolher essa câmera, hoje eu trabalho com um monitor externo, que é gravador também, da Blackmagic, que é o Video Assist 5, né? Então ele é um gravador e monitor de alta qualidade, ele chega até 4.000 nits de luz. Isso é muito legal, porque você consegue gravar no calor do sol ali tranquilamente, sem te atrapalhar muito, né? A gente sabe que os monitores dessas câmeras, eles não são tão fortes assim, e eles atrapalham um pouquinho, ficam escuros na hora de você gravar ali no sol, né? Numa externa. Isso atrapalha bastante, mas esse monitor, ele já tem essa luminosidade alta para você conseguir gravar em externas. Isso é muito legal e faz parte do rolê para quem quer gravar numa externa com um visor ali muito mais claro e nítido. Então, ela grava em B-RAW, ou seja, eu tenho a mesma qualidade de codec, né, de uma Blackmagic nessa câmera que custou tão barato assim e que me entrega muito mais coisas do que talvez uma Blackmagic me entregaria. Quer dizer que eu não gosto de Blackmagic? Quer dizer que eu não gosto de Blackmagic. Mas, enfim, por que eu não gosto de Blackmagic? Porque você tem que colocar muita parafernália nela para trabalhar. Por mais que a minha câmera já esteja cheia de parafernálias, eu tenho a opção de trabalhar com essa câmera na mão, funcionando tranquilamente, sem muito peso, além de ter um autofoco em fase, que é muito bom por sinal. O autofoco dessa câmera, cara, ela me impressionou assim, total. Eu mostrei pra todo mundo que trabalha comigo, eu falei, cara, olha esse autofoco, porque é uma coisa que a Panasonic ela não tinha nas outras câmeras, né, e eu tenho uma GH4, tenho uma G9, tenho uma GH5, e elas são câmeras que têm um autofoco ruim, fato. Mas como eu sempre trabalhei muito com o foco na mão, porque eu gosto do foco manual, eu não ligava muito. Mas existem alguns trabalhos em específicos que o autofoco ele ajuda bastante. Por exemplo, se você quer acompanhar alguém, né, andando, correndo ou algo do tipo, não dá para você ficar ali focando manualmente se você quer um desfoque de fundo. Então você precisa ter um autofoco que responda rapidamente para você ter uma qualidade de imagem boa e em foco, claro. Então me surpreendeu bastante o autofoco dela. Outras questões que essa câmera tem, né, ela é muito completa, ela tem 2 slots de cartão, isso é bem bacana, vale super a pena, você consegue configurar ali para gravar vídeo em slot e foto em outra, você consegue colocar também para que ela grave em um e quando ele tiver ali por acabar, ele diretamente já direcionar a gravação para o outro, isso é bem legal. Ela tem alguns modos de câmera lenta que fazem sucesso e vale super a pena você ter ali, né, um 120 em Full HD com áudio, isso é bem legal para você fazer um câmera lenta ali. Outra questão, ela tem entrada de fone de ouvido e também entrada para microfone, padrão, né, das câmeras, e é bem legal. Tem também a entrada do HDMI Full, né, que é a entrada tipo A, que é o HDMI grande. Isso é muito bom, é muito mais resistente, você tem uma qualidade de imagem ali muito mais tranquila e você não precisa ficar também usando adaptadores externos, né? Isso é um saco. Pensa você esqueceu o adaptador e você só tem o cabo ali com a entrada full. Você não tem o que fazer, né? Não vai usar o monitor, não vai usar ali a saída para uma live ou algo do tipo. Você perde essa saída porque você não tem um adaptador ali no momento. Isso acontece muito. Além do tipo C dela ser uma forma de você carregar a câmera enquanto você usa. Então você não precisa mais colocar adaptadores externos de bateria falsa para você conseguir carregar a sua câmera ou usar ela na tomada. Você pode ligar diretamente o tipo C, que você vai ter ali a sua câmera com energia em todo momento. Eu tô usando nela um Comilight bem vagabundo, né? Ele foi R$500, assim, ele é um adaptador bem barato. O adaptador que geralmente o pessoal na gringa tem falado pra gente usar é o da Sigma, que é o C21, se eu não me engano, ou M21, alguma coisa assim, mas eu vou deixar na descrição para você ver e saber qual é o adaptador. Mas esse adaptador ele respondeu muito bem o autofoco com a minha 1835 1.8 da Sigma, mas com a minha lente da Canon 70-200 2.8, cara, foi muito ruim, assim, ele não respondeu e provavelmente pode ser algum feature da própria lente que não tem conexão com o adaptador, mas com a lente da Sigma respondeu perfeitamente e é super usável, tá? Eu super recomendo, assim, e é extremamente confiável. Outra questão que fez com que eu escolhesse essa câmera
são dois fatores. Uma que ela já tem o corpo de magnésio, então ela é selada contra respingos e poeira. Isso é bem legal, a GH5 já é assim também, a G9 também. Se eu não me engano, a GH4 também. Outra questão, ela tem um fan de ventilação. Esse fan de ventilação faz com que você possa gravar em 4K, 60 frames, 6K, sem que a câmera ela esquente. Então você pode usar ali a câmera para gravar palestras ou algo do tipo por muito tempo, sem ter o autoaquecimento dessa câmera. Por isso é um dos pontos que eu falo que ela é uma matadora aí de Sony, talvez. Porque ela vem com autofoco decente, ela tem qualidade de gravação superior a uma Sony A7 IV, por exemplo. Ela grava em ProRes, ela grava em B-Roll, na saída externa do HDMI, e você tem uma diversidade de botões aqui customizáveis também. Ela tem um menu extremamente inteligente, além de tirar fotos de boa qualidade, né? Ela tem 24 megapixels, então é uma câmera muito boa para foto, ou seja, ela é híbrida, e ela entrega aquilo que uma câmera híbrida poderia entregar, que são fotos decentes e uma filmagem de extrema qualidade, muito extrema qualidade. Diferente da S5 II, que é a irmã mais nova dela ali, ela entrega, né, os features de vídeo que a S5 II ela não entrega, e não sei porquê, acho que não fazia muito sentido eles lançarem duas câmeras com praticamente o mesmo perfil ali de gravação e tudo mais, mas que uma tem uma diferença de valor tão pouco da outra, mas que entrega muito mais, que é a S5 IIX. Eu testei ela em alguns jobs, não foram em todos ainda, mas eu já tenho muito bem do que falar dela, né? Porque ela é realmente uma câmera que ela entrega um potencial muito grande em gravação. Não testei ela ainda para foto. Uma coisa que é bem incrível, que eu curto muito da Panasonic, principalmente dessa linha, é que ela tem o Real Time LUT, ou Real LUT Time, não sei, alguma coisa assim. Depois eu coloco o nome certo aí pra vocês. Você já consegue tirar fotos em JPEG utilizando um LUT externo. Ou seja, você tá ali gravando uma feira e fotografando ao mesmo tempo, essas fotos elas já precisam ir ali em tempo real para as redes sociais, você já consegue tirar praticamente com elas editadas, com um LUT já aplicado diretamente da câmera. E o RAW dela sai limpo, então você consegue tratar posteriormente. Uma coisa que não é novidade é que você consegue controlar essa câmera aqui por um aplicativo, né, de celular da própria Panasonic. Então você consegue dar REC, consegue tirar foto, consegue mexer nas configurações. Exemplo, se eu estiver me gravando, no caso eu estou me gravando com a GH5, eu poderia dar o REC simplesmente pelo meu celular e começar a gravar o conteúdo e também configurar se eu quero um 4K 60, se eu quero um 4K 24, como que eu quero ali o meu shutter e assim por diante. ISO também você consegue controlar de todos os âmbitos através do seu smartphone. Para finalizar, vou deixar alguns testes para vocês aqui de filmagem que eu fiz, tá? Para um documentário que a gente está realizando para o Netflix, que tá bem legal, então eu vou soltar algumas imagens, eu nem sei se eu posso soltar essas imagens, mas eu vou soltar essas imagens aqui para vocês verem. Elas foram gravadas em log, então você vai ver ela antes do log e com o LUT aplicado ali, com conversão para REC 709 e com uma conversão de LUT também que eu vou criar ali na hora para vocês verem. Então fiquem aí com essas imagens e eu espero que vocês tenham curtido um pouquinho das primeiras impressões da S5 IIX ou X, você escolhe. Pessoal, essas foram as imagens que a gente captou aí já nos primeiros jobs com essa câmera incrível. Espero que vocês tenham curtido. E se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você quer saber dessa câmera. Farei outros testes com ela, vou fazer vídeos direcionados, um só do autofoco, outro só dos codecs que ela oferece, para você ver a diferença, até colocar uma pastinha do Drive para você baixar e poder testar aí na sua casa, que eu acho que é bem importante. Até o próximo vídeo.